Olá, povo de Deus, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Pastor Leandro passando aqui nesta tarde abençoada para compartilhar com você uma palavra para abençoar sua vida, edificar sua vida em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós em nome de Jesus, amém? Deus é bom a todo tempo em nome de Jesus. Olha, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra conhecida, mas que vai trazer para você edificação para a sua vida. É um pãozinho com manteiga, amém? Lembre-se, se você for só amante de Jesus, não adianta, você tem que ser noiva, comprometida com Jesus, amém? Deus, Ele é poderoso para transformar qualquer cenário da nossa vida. Não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida aqui nessa terra, você é uma pessoa bem-sucedida. A Bíblia diz para nós em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que Deus fez o rico e o pobre, ambos fizeram o Senhor. Então, tem pessoas que vai ter ali um dom de prosperidade, vai ser um empresário, um empreendedor, e tem pessoas que não. Ou seja, Deus criou assim, cabe a Ele é dono de tudo. Mas a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nós podemos partir dessa terra a qualquer hora, a qualquer momento, nós temos que estar preparados. E nós temos que atentar, abrir o coração para receber a direção de Deus, receber a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos ser bem-sucedidos, não só também financeiramente, espiritualmente, mas também podermos deixar essa terra e ser salvo. Você não concorda comigo? Então, essa mensagem, ela vai falar ao seu coração, desde que você dê ouvido a ela, a palavra de Deus. Volta a falar, essa mensagem, ela vai para muitas pessoas, ela vai para todo lugar, ela vai para todo tipo de pessoa, ela vai para um grande empresário, ela vai para uma pessoa que não tem nem emprego, ela vai para o desempregado, ela vai para o empregado, ou seja, ela vai para tudo, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vem de encontro, ela confronta a nossa vida. E às vezes nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser, batido ali assim com a palavra, para que nós possamos despertar em nome de Jesus, amém? Então abra a sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 4, eu quero falar com você aqui, Neemias capítulo 4, em nome de Jesus. Deus vai falar ao nosso coração em nome de Jesus, amém? Deus vai ministrar no nosso coração a palavra dele em nome de Jesus, amém? Neemias capítulo 4, o versículo 1, todo mundo conhece o texto de Neemias. Neemias, ele foi um homem usado por Deus para levantar os muros de Jerusalém e também trazer uma dignidade para o povo. A Bíblia diz para nós que ele era copeiro do rei, e quando Amani, seu irmão, vem, traz aquela notícia como estava Jerusalém e o povo, a Bíblia diz que o coração dele se quebranta para aquela situação. Deus desperta no coração de Neemias para que o Neemias fosse até lá e reconstruísse aquele muro. Só que tudo começa quando o nosso coração está aberto para Deus trabalhar nele. Deus, ele precisava usar alguém, e ele viu que ele podia contar com Neemias. Assim também é na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus não pode contar comigo, não pode contar com você, porque nós estamos com o coração fechado. Algumas pessoas é avarenta, algumas pessoas é orgulhosa, algumas pessoas soberba, outros não. Outros já são aqueles que ouvem a Deus, e nós precisamos ouvir a Deus. E o Neemias é enviado para lá, vou resumir o texto até chegar onde que eu quero chegar. O Neemias é enviado para lá, ele vai, e a Bíblia diz que ele começa uma obra, ele começa a reconstruir o muro, e ele enfrenta oposição, ele enfrenta o inimigo. E o tema nosso hoje vai falar sobre esteja com o coração disposto. Nem todo mundo tem um coração disposto a servir a Deus. Nem todo mundo tem um coração disposto a obedecer a Deus. Eles querem o que Deus pode oferecer para eles, mas eles não querem compromisso com Deus. Antes de eu começar essa mensagem, deixa eu te perguntar para você, em nome de Jesus, verdadeiramente você quer ter compromisso com Deus? Verdadeiramente você está disposto a abrir mão do pecado, das coisas erradas que às vezes você está praticando e você acha que não está praticando, para obedecer a Deus? Neemias capítulo 4, Neemias já vem construindo o muro, diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu do judeu. Quando os inimigos, um deles era Sambalate, vê que Neemias realmente agora está disposto a levantar aquele muro
começa a edificar e começa a levantar o muro, há uma indignação, há um ardor de ira, trazendo para mim e para você. Quando eu e você começamos a edificar algo na nossa vida, edificar a nossa vida espiritual, edificar a nossa casa, edificar o nosso casamento, nós vamos começar a enfrentar oposição de todos os lados, desde o mundo físico e do mundo espiritual. Mas é normal isso, porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós correspondemos à mensagem pregada. Às vezes Deus confronta nós para que nós venhamos a tentar acordar, despertar. Desperta, tu que dorme. E a Bíblia diz para nós que o inimigo dele, chamado Sambalate, inimigo do povo, arde em ira, porque viu que ele começa a levantar os muros. Às vezes a área da tua vida está derrubada. É uma área sentimental, é uma área financeira, é uma área espiritual. Às vezes você é uma pessoa, meu irmão, que é preocupada somente com as coisas dessa terra. Jesus, ele disse para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu e você, quando nós priorizamos o reino, priorizamos as coisas de Deus, quando eu e você atentamos para aquilo que Deus fala, tudo começa a trabalhar ao nosso favor. O problema é que nós começamos a olhar à nossa volta, deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Ela tem que ser primeiro. Primeiro, nós temos que levantar cedo, nós devemos orar, nós devemos honrar a Deus primeiro, honrar a Deus em tudo, com tudo nosso, dar honra, primeiro lugar. Lá no livro de Jó diz assim: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Ou seja, quem primeiro fez para mim para que eu possa fazer para ele? Você entendeu? Então a Bíblia diz que o Neemias começa a edificar, e a Bíblia diz que o Sambalate ali, ele se revolta com aquilo, e falou na presença de seus irmãos, ou seja, o Sambalate falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-á isso? Vamos permitir isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ele está fazendo pergunta. Olha, esse povo fraco, chamando o povo de fraco. É dessa maneira que o inimigo olha para nós, achando que nós somos fracos, mas nós não somos, porque estamos em Cristo, e em Cristo somos mais do que vencedores. Ele não quer que eu e você tenhamos uma atitude. A atitude é tudo, irmão. A Bíblia diz para nós que ele se revolta, e ele começa: esse povo vai levantar, esse povo vai vivificar esses muros que estavam queimados, estava tudo destruído. Mas tinha alguém que estava decidido, alguém que estava determinado, alguém que estava focado em mudar a história daquela cidade. Quando eu e você estamos determinados a mudar o nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, é determinação, independente de circunstância, independente de obstáculo, independente. Eu lembro, há 10 anos atrás, que eu sou pastor, então 14 anos atrás, eu estava no meu pior momento financeiro da minha vida, o meu pior momento financeiro, mas eu decidi honrar a Deus em todas as áreas da minha vida, todas, desde a espiritual, financeira, tudo, disposto a tudo. Eu travei uma luta, mas eu venci. Por quê, pastor? Porque em Cristo eu venço. Eu posso passar por qualquer situação, eu venço. Mas nem todas as pessoas querem assim. As pessoas querem ser honradas, mas elas não querem honrar a Deus. As pessoas querem ser abençoadas. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que têm prazer nos seus preceitos, nos seus mandamentos. Tem pessoas que não têm prazer no mandamento de Deus. Honra pai e mãe, não tem prazer. A Bíblia fala para nós sobre perdão, não tem prazer de perdoar. A Bíblia fala para nós de fidelidade no dízimo e na oferta alçada, nas ofertas. A pessoa até oferta, até dizima. Ai, mas se eu não fosse preciso dizimar, você acha que ela está dizimando com prazer? Não está. A Bíblia fala para nós honrar nossas esposas. Eu tenho que honrar essa mulher porque eu tenho que honrar esse homem porque a Bíblia manda. Você está tendo prazer de fazer isso? Você não tem prazer. Então, como é que Deus vai honrar? Entendeu? Aí ele fala assim no versículo 3: estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Essa era a visão de Tobias. Tobias falou assim:
eles estão edificando, mas vindo uma raposa, vai derrubar o muro. Olha como é que o inimigo olhava para a obra deles, dizendo que a obra deles não tinha firmeza, não tinha substância, não tinha estabilidade. Lembra que Jesus falou assim que ouvindo alguém a palavra, cumprindo ela, praticando ela, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha? Tem muitas pessoas que não estão edificando a casa na rocha. Aí sim, aí acontece isso que o Tobias falou, uma raposa derruba o muro. Mas a Bíblia diz que aquele que constrói a sua vida sobre os princípios bíblicos, sobre a palavra, vem o vento, vem a tempestade, bate naquela casa e não derruba. Mas aquele que escuta e não pratica é semelhante à pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Tem muitos casamentos sobre areia, tem muitas pessoas construindo a sua vida financeira sobre areia, tem muitas pessoas construindo a sua vida espiritual sobre areia, mas tem muitas pessoas construindo a sua vida espiritual na rocha, na palavra, a sua vida financeira na rocha, na palavra. O que é isso? Cumprindo a palavra, cumprindo o que as escrituras dizem, colocando em prática aquilo que a palavra de Deus diz, aí sim. Mas se você não cumprir, aí sim qualquer coisa que vai bater, vai derrubar a sua casa. Aí continua, no versículo 4, o Neemias vai fazer uma oração agora. Depois de tudo isso que ele escuta, ele ora: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dai-nos por presa na terra do cativeiro. A Bíblia diz para nós que o Neemias, ele era um homem de oração, irmão. Eu preciso ser esse homem de oração. Eu estou levantando na madrugada, irmão, já desde o dia 1º. Só teve dois ou 3 dias que eu não levantei de madrugada, porque eu estava em viagem. 2 dias que eu não levantei, que eu estava em viagem. O resto eu estou orando. Você acha que eu estou orando para quê? Só para mostrar que eu estou orando? Não. De jeito nenhum. Toda oração que eu estou orando, eu vou colher. Toda pessoa que eu tenho colocado em oração, eu vou colher. Em nome de Jesus, aquilo que eu preciso eu coloco em oração. Eu oro pelos meus membros da igreja, eu oro por aquelas pessoas que me ajudam, o ministério financeiramente, aquele que é um empresário, aquele que é um empreendedor, aquela pessoa que precisa de oração na saúde, aquela pessoa que precisa de oração no casamento. Ou seja, eu oro das 3 da manhã às 4, às 4h10, às 4h30, 1h de oração. Você acha que é para quê? Eu deixo de descansar, eu deixo de dormir para mim poder orar e buscar a Deus. Para quê? Para que áreas que eu estou apresentando seja edificada. A Bíblia diz que o Neemias, ele orava. Ele falou assim: ouve, ó nosso Deus. Ele está orando. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. O Neemias está falando assim: ó Deus, esse povo está nos afrontando, esse povo está fazendo assim, está orando, está colocando diante de Deus. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus e saber orar, saber entrar na presença de Deus, saber o teu direito na presença de Deus. O Salmo 50, verso 15 disse: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 90 diz assim: exalta, ó juiz da terra, dá ao soberbo o seu pago. Nós precisamos saber dos nossos direitos e orar de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, para terminar: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diante daquela obra perigosa, difícil, cheia de obstáculos, nada parou ele. Você sabe por quê? O coração do povo estava inclinado para trabalhar. Você sabe que tem pessoas que não têm o coração inclinado 100% para as coisas de Deus. Tem pessoas que vêm na casa de Deus quando dá, quando pode, quando precisa de uma bênção. Tem pessoas que ofertam e dizimam na casa de Deus quando dá. Tem pessoas que dão oferta na casa de Deus porque sobra. Sobrou uma oferta, eu vou dar uma esmola. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Deus não precisa de esmola, meu irmão. Nunca fala isso na tua vida. Chega a me arrepiar o corpo em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Deus, você vai trazer o teu melhor na casa de Deus. Você vai ofertar o teu melhor na casa de Deus. A Bíblia diz para nós que quando Jesus estava diante da arca do tesouro, vendo a forma que o povo ofertava, os ricos davam muito, da sobra.
sobrou, não, eu não posso dar sobra, eu tenho que dar o meu melhor, porque a Bíblia diz que aquela viúva, ela deu aquelas moedinhas, deu tudo que tinha. Ela poderia segurar uma moeda e comprar alguma coisa, não, ela deu tudo, e aquele tudo que ela tinha foi o melhor que ela tinha. Então nunca fala na tua vida que você está dando uma esmola, está repreendido. Se alguém fala isso, não aceita, porque Deus não precisa de nada, mas ali Deus vê um coração disposto, porque a Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia. Aprenda uma coisa que eu aprendi isso há 14 anos atrás: o dízimo você devolve, a oferta você dá porque é sua. O dízimo não é teu, o dízimo é da obra. Eu hoje, por exemplo, eu fui na reunião de pastores, cheguei lá, eu tirei meu dízimo, tirei minha oferta, já tinha tirado, e levei, entreguei para o pastor agora junta e deposita na conta da igreja e cai lá na mão do estadual e ele abençoa, pronto, acabou. O dízimo eu dou, não, o dízimo eu devolvo. O dízimo é devolver, a oferta você dá. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque a Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia. Então, se você é uma pessoa que está me ouvindo, que você só dizima, mantém. Se você devolve a sua oferta, Deus dá semente para aquele que semeia. Mas nem todas as pessoas estão com o coração disposto para isso. O coração desse povo estava disposto a trabalhar. Nem todas as pessoas estão com o coração disposto a andar no temor de Deus. Muitas pessoas, irmão, servem a Deus, mas pela metade. Não há uma entrega, não há uma renúncia, não anda em santidade, não anda em comunhão com Deus. Ah, pastor, o senhor está falando isso. Meu irmão, eu estou pregando aqui, a maior parte aqui não é da minha igreja. Eu estou te ensinando, entendeu? Se você falar aí alguma coisa, sou hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Fingir. Então, você não, às vezes você está me ouvindo, você não é da minha igreja, você não devolve dízimos da minha igreja, você não oferta na minha igreja, então eu estou te ensinando você. Estou te ensinando você, às vezes você alimenta da palavra que eu dou para você todo dia. Todo dia você ouve uma palavra, você ouve uma mensagem, você ouve um ensinamento, você ouve. Então não reclama, não fala daí do outro lado, não você está reclamando, porque às vezes eu falo de dízimo, eu falo de oferta. Eu estou te ensinando, que às vezes você está a 1.000 quilômetros de mim, você está a 2.000 quilômetros de mim, como tem um irmão que recebe a 4.000 quilômetros de mim da mensagem. Nunca reclamou, está aprendendo. A Bíblia diz para nós que Uzias servia a Deus, mas não com o coração inteiro. Lá na frente passou anos, ele se corrompeu. Amém? Então a Bíblia diz, por que a obra fruiu? Por que eles conseguiram, diante daquela dificuldade, levantar o muro até a metade? Porque o coração do povo estava disposto a trabalhar. Tenha um coração disposto a trabalhar na obra de Deus. Tenha um coração disposto a servir a Deus. Tenha um coração disposto a honrar a tua esposa. Tenha um coração disposto a honrar quem honra você, quem ora pela vida sua, quem ensina você, quem instrui você, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar mais ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar. Deus querido e amado, poderoso, nós oramos ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés desse povo, toca com o teu poder agora, na autoridade, no poder que há neste nome. Se houver alguém doente, enfermo, sai a enfermidade, em nome de Jesus. E eu determino a tua bênção sobre a vida dele e dela, em nome de Jesus.